Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Matias, diretor comercial da Ecore, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre vendas consultivas. Mas antes da gente falar sobre vendas consultivas, eu acho que é importante a gente colocar em contexto o momento que nós estamos vivendo agora. Esse vídeo está sendo gravado em 2023, um ano importantíssimo para a geração distribuída, em especial para a energia solar fotovoltaica, porque a partir desse ano nós temos uma lei vigorando no mercado que faz com que a relação entre a energia produzida, energia injetada na rede e os créditos de energia sejam diferentes de como acontecia até o ano anterior. Como que era antes? Nós tínhamos lá desde 2012 uma regulamentação da ANEEL, que é a REN 482, que determinou as regras para a geração distribuída como um todo e, como eu já disse para vocês, em especial para a energia solar fotovoltaica. Basicamente, essa regulamentação ela criou as regras do que a gente conhece hoje no mercado de geração distribuída, no que diz respeito a como que você homologa um projeto, quais as potências que caracterizam o seu projeto como micro e mini geração, quais são as características do sistema de compensação de créditos, ou seja, como que você faz para disponibilizar energia para a rede elétrica e receber essa energia de volta através de créditos, e isso foi vigorando ao longo do tempo e mais especificamente em 2015, passando a valer em 2016, nós tivemos uma revisão dessa regulamentação, que é a REN 687, que essa sim fez com que o mercado de energia solar fotovoltaica decolasse e começasse a crescer numa curva exponencial. Isso fez com que a gente chegasse até esse momento, mas no meio do caminho já estava decidido e determinado que essa regulamentação passaria por uma nova revisão. Essa revisão começou em 2018 e ganhou muita força em 2019. Em 2019 a gente verificou que poderia haver um grande problema. A ANEEL colocou alguns possíveis cenários de revisão dessa norma, eram 6 ao todo, tá? Ia do cenário 0 ao cenário 5. E dentro dessas possibilidades nós olhávamos para um cenário em que nada mudava, a regra continuava exatamente como era antes. E que regra era essa para a gente simplificar? Você injeta energia na rede e recebe tudo de volta. Basicamente era isso, era uma regra de 1 para 1, não havia qualquer tarifação para o uso dessa energia que você produzisse em excesso e entregasse para a rede elétrica. Então a ANEEL propôs dentro dessa revisão um cenário que era o cenário 0, em que manteria-se a regra exatamente como ela estava, e em todos os outros cenários haviam percentuais de tarifação até o cenário 5, que era aquele que inviabilizaria a energia solar no Brasil, em que a gente falava de mais de 60% de tarifação sobre toda a energia injetada na rede elétrica. Nesse momento houve uma comoção significativa do nosso mercado para que não acontecesse dessa forma, para que o mercado não fosse inviabilizado, e essa movimentação fez com que essa decisão de revisão da regulamentação fosse postergada. Depois, como todos se recordam, nós passamos por um período de pandemia, 2020, 2021, que fez com que tudo isso ficasse mais ou menos estagnado do ponto de vista de mudança regulatória, porém, em paralelo, foi se trabalhando para que isso ganhasse um viés político, um viés de legislação. Por quê? Regulamentação ela pode ser alterada, uma lei muito dificilmente se altera, e esse viés político ganhou força, virou um projeto de lei que foi para votação, e em 6 de janeiro de 2022 foi promulgada a Lei 14.300. Essa lei ela é muito significativa para o nosso mercado porque ela trouxe um viés de segurança jurídica, ela trouxe um marco legal para o nosso setor, não mais agora dispondo apenas de uma regulamentação, mas sim de um documento com força de lei para que nós conhecêssemos todas as premissas do trabalho. E essa Lei 14.300 ela tem pontos extremamente positivos e tem outros pontos não tão positivos assim, mas que determinam uma baliza de trabalho para o nosso mercado. O que foi chamado lá no passado erroneamente de taxação do sol e que nada mais é do que a cobrança de uma parcela relativa ao uso da rede, o tão famoso TUS de fio B, que nada mais é do que a representação da utilização dos equipamentos necessários para que se faça a distribuição de energia, postes, cabos, transformadores, toda a infraestrutura da rede elétrica que tem que ser mantida pela distribuidora de energia. E aí chegamos nesse momento, 2023, passado um ano do vigor da Lei 14.300, em janeiro passamos a contar com essa tarifação. E aí o mercado começou a se perguntar, e agora, o que a gente faz? Nossa, ficou inviável vender energia solar, ficou muito difícil, o cliente final não vai mais querer fazer esse investimento porque agora não é mais viável, o retorno do investimento não é mais adequado. Nossa, eu não tenho mais condições de fazer essa venda da maneira como eu fazia antes. Calma pessoal, isso não é verdade.
Quando a gente pensa num cenário regulado, como já aconteceu em outros países, nós conseguimos olhar por algumas óticas. A primeira delas, a regra está aí disponível para que todo mundo conheça e se adeque a ela. A segunda delas, a regra não é tão crítica quanto parecia ser num primeiro momento. Se nós fizermos um cálculo básico hoje para o ano de 2023 e formos pensar qual é o impacto real dessa cobrança da TUS de fio B no retorno do investimento para quem decida colocar energia fotovoltaica na sua residência, no seu comércio, numa pequena indústria, onde quer que seja, a gente está falando de algo próximo a 2% do impacto final de tudo aquilo que seria calculado, desconsiderando qualquer aumento que possa acontecer na energia elétrica. Então é algo que não muda em quase nada. Quem está no mercado há mais tempo, assim como eu, que comecei em 2015, se recorda que lá no passado nós vendíamos energia solar com um payback de 8, 10, 12 anos. Quando nós falávamos de 8 anos, era um cenário maravilhoso, perfeito, que viabilizava o investimento. Hoje nós estamos falando de um cenário de retorno de investimentos que traz uma mudança de 2 meses, 4 meses, 5 meses, em alguns cenários, para o investimento que antes era ali de 3 anos e meio, que passou, no pior dos cenários, a 4 anos e 2 meses, o que não modifica em praticamente nada a relação de custo-benefício da energia solar fotovoltaica. E tudo isso para contextualizar o que eu queria falar para vocês. O que muda agora, sabendo que nós temos um cenário regulado em que é necessário você encontrar a melhor relação custo-benefício para o seu cliente? A sua capacidade de fazer uma venda consultiva. Se você já assistiu a outros treinamentos aqui no Equity Plus, você vai se recordar que em um deles eu falei algo do tipo: só existe solução se existir um problema. E esse conceito é super importante para a gente pensar agora, porque nós estamos falando em viabilizar uma solução para um cliente num cenário regulado, a partir de uma lei. Se você não conhecer qual é a real necessidade do seu cliente, se você não conhecer qual é o real problema do seu cliente, dificilmente você vai conseguir entregar uma solução adequada para esse cliente. E como que você faz para conhecer essa real necessidade do seu cliente? Venda consultiva. Conversando com o seu cliente, você consegue entender qual é o perfil de consumo desse cliente, qual é a característica de utilização de energia ao longo de um período de 24 horas, qual é a finalidade principal da instalação desse sistema fotovoltaico, qual é a área que ele tem disponível, que tipo de equipamento você vai instalar para que você consiga dimensionar um sistema através de um projeto que faça total sentido ao seu cliente, não só pelo ponto de vista de economia, mas por todos os outros critérios que permeiam esse projeto.